Olá, bem-vindos. Vamos esperar um bocadinho para começar mesmo às 19. Olá, viva. Olá, boa noite. Está bom, professor? Tem que vou andando, tem que ser, não é? Temos que ir devagarinho. Mais ou menos, nem sempre é devagarinho. O Jorge sabe que ando sempre a acelerar, não é, Jorge? E o tempo urge. O tempo urge, não é? Eu sou bem o exemplo disso, não é? É verdade. E é nessa perspectiva que hoje o João vem cá falar sobre o tempo que urge, enquadrado na inteligência artificial. Achei bastante interessante, por isso é que cá estou também, para ouvir Sim, ser sim. um bom ouvinte. Mas aproveitando que estamos aqui pouco do Jorge, não usa? O Jorge não usa muito porque também isto é preciso saber usar. Não uso muito. João, a vertente disto estarmos poucos ou muitos não importa, porque isto é gravado. Sim. E pode perfeitamente depois ser atualizado, usado, etc. Sim. Mas isto é mais para aproveitar o tempo e irmos falando um bocadinho. Vamos começando mesmo vamos começar mesmo às 19, está bem, João? Ok. Não, é um tema atualíssimo, como é evidente, e todo o conhecimento adquirido e toda a informação transmitida é sempre útil, não é? E por isso é que eu achei interessante participar neste webinar. Mas não uso muito porque também não tenho necessidade. E pronto, mas sou curioso, e então o meu conhecimento acho que é interessante. É aquela questão de termos uma criatividade maravilhosa, não é? Mas muitas vezes a nossa imaginação falha quando pensa no futuro, ou pelo menos quando programa alguma coisa para o futuro. E isto pode, não na imaginação, mas pode dar uma ajuda seletiva em algumas áreas. Estou convencido que provavelmente as coisas vão evoluir muitíssimo no próximo ano e daqui a 2 anos. E depois também depende da atividade de cada um. Mas isso o João vai explicar melhor do que eu, porque ele é especialista. Ok? Olá, Francisco, desde há bocado. Ainda não. Viva, boa tarde a todos. Acabam por ter trabalhar mais numa área do que outros, não é? É normal. E acaba por acrescentar valor, pelo menos nessa área. Claro que sim. Vamos começar mesmo às 19, está bem? Pode ser? Combinado? Combinado. Para vos dizer o seguinte, antes disto. Já sabem em que aspecto é que estes ciclos de webinars, workshops e conferências são enquadrados pela Atlantic Business School. Antes de mais, bem-vindos à nossa escola, bem-vindos à Atlantic Business School. E a escola, tenho o prazer de vos apresentar o João Iria, que é licenciado em Engenharia Informática, com uma profunda paixão pela tecnologia, como vocês viram na apresentação que eu partilhei e que a escola também partilhou. O João começou nos anos 80, quase todos nós começámos nos anos 80. Provavelmente o João começou mais acelerado com os ZX Spectrum, depois evoluindo para uma experiência diferente, tanto no uso do ensino, das tecnologias de informação e de comunicação, como noutras áreas. É formado em engenheiro de formação pelo Instituto Superior de Engenharia do Porto. É nosso aluno MBA, diga-se, bem-vindo, gosto de ter cá. Temos feito MBAs com qualidade e com sucesso. E tem uma carreira diversificada, onde inclui algumas soluções tecnológicas para empresas, e também na área da educação digital. Segundo o João, pelos vistos, tem uma história interessante na inovação e na dedicação ao avanço tecnológico. Como um empreendedor e também como visionário que deve ser, porque é assim mesmo que um empreendedor é, no campo da inteligência artificial, o João reconhece isto, a IA,
como um parceiro inovador, evolutivo, essencial para melhorar a eficiência e a qualidade da vida dos negócios. E os negócios, quando me refiro aos negócios, necessariamente refiro-me às organizações e também às empresas. E neste webinar, o meu amigo AI, o João vai partilhar connosco um conhecimento abrangente, proporcionando uma visão prática e ética sobre como é que a inteligência artificial pode ser um assistente de vida até, um amigo, como também, e neste caso toca mais a mim, um professor valioso, que espero que ainda não me substitua nos próximos anos, que ainda estou bom para as curvas, preparando até os participantes para navegar e aproveitar as oportunidades que esta tecnologia revolucionária proporciona. 2023 foi o ano da inteligência artificial, não estou enganado, pois não, João? E por isso, sendo a formação um dos campos destacados, e nós na escola temos essa preocupação, como dos mais importantes nestas tecnologias, nos últimos anos a inteligência artificial tem-se tornado uma ferramenta cada vez mais presente em diversos setores da sociedade e na educação, não é exceção. E a nossa escola tem falado isso interna e externamente. A inteligência artificial tem o potencial de transformar a forma como aprendemos, mas também como ensinamos, oferecendo oportunidades de personalização e de padronização da aprendizagem e também da automatização de tarefas repetitivas, que é uma ajuda essencial. No entanto, assim como em outros setores, a aplicação da inteligência artificial na educação traz consigo desafios e implicações éticas que temos que prevenir e que precisam de ser, obviamente, cuidadosamente consideradas e abordadas pelos educadores, pelos professores e pelos especialistas em tecnologia. Quero-vos dizer, meus caros convidados, espero que gostem, que este último parágrafo que vos reproduzi foi escrito pelo ChatGPT, conhecido chatbot da inteligência artificial do OpenAI. Exercícios como este têm sido habituais em todas as áreas de negócio, na escola, inclusive nas organizações, durante o ano, pelo menos, de 2023, de forma a ilustrar o que tem sido apelidada por muitos de nós e por muitos estudiosos de revolução da inteligência artificial generativa. A inteligência artificial, como nunca a viu, é a próxima revolução, será. O João tem a palavra, grato pela vossa disponibilidade, pela sua disponibilidade, e espero que goste de estar connosco na Atlantic Business School. O modelo do webinar, o João fará a palestra e reservará o restante tempo a perguntas do foro geral, que não vou limitar, obviamente. Se não houver perguntas, tenho que as assumir eu, mas gostaria que todos tivessem pelo menos alguma coisa para dizer ao João. Muito obrigado, João, e bem-vindo à Atlantic Business School. Obrigado. Antes de mais, agradecer a presença de todos e agradecer também à Atlantic Business School o convite, que muito me surpreendeu. Também não estava a contar com o convite do professor Amaro na sessão de ambientação, logo na primeira sessão. Pronto, e preparei-me. Toda esta apresentação que vão ter aqui hoje foi feita utilizando as ferramentas de inteligência artificial, ChatGPT, o Bard e o Bing, ok? Se muitos de vocês estão ligados também à questão dos negócios, já devem ter ouvido falar daqueles momentos que se chamam o momento 10 vezes. Eu chamo-lhe o momento wow, que é aquele momento em que nos cai uma ficha e percebemos como é que as coisas funcionam. E como é que crescemos e como é que saltamos, damos um salto para a frente. Portanto, eu sempre fui muito curioso com a tecnologia, tive uns pais que sempre me deram tudo, que me permitiram ter acesso a tudo, não é me deram tudo, não fui estragado pelos pais, mas tive acesso a muita tecnologia, a televisão por satélite, etc. E, portanto, isso criou em mim uma vontade e uma facilidade de pegar nas coisas e utilizá-las. Não é diferente da inteligência artificial. Mal começou a surgir, eu comecei a brincar com a inteligência artificial. No entanto, e aqui, se me permitem fazer aqui um pequeno crédito, foi aqui o meu amigo André Costa, que fez uma formação que ele intitulou como Super-Humano, que fez com que me desse o clique e percebesse como é que a inteligência artificial funciona. Portanto, esta formação, ou este webinar que vai ser dado aqui hoje, que vou transmitir para vocês, não é
ensinar-vos o que é a inteligência artificial, não é ensinar-vos tudo o que há a saber sobre a inteligência artificial, mas é fazer-vos um clique para que consigam perceber e consigam utilizar também a inteligência artificial, ok? Portanto, daqui hoje eu espero que passem um passo, deixem de brincar com a inteligência artificial e passem para a utilização mais a sério da inteligência artificial. Portanto, crédito ao André, que fez o meu clique para eu poder estar aqui hoje. Ferramentas de inteligência artificial, há imensas. Há vários anos. São de tudo e mais alguma coisa, atingir não só linguagem, mas vídeo, design, texto, tudo. Portanto, há muitas. Inclusive, só para terem uma ideia, em janeiro do ano passado, portanto, esta imagem tem um ano, já se falava imenso de inteligência artificial, portanto, já havia imensas ferramentas. Eu não vos vou dizer para vocês utilizarem o ChatGPT, para utilizarem o Bing ou para utilizarem o Bard. Assim como tudo, vou-vos dizer, utilizem aquilo que se sentirem à vontade para utilizar. Okay? E eu, pessoalmente, utilizo mais o ChatGPT e o Bard, ok? Utilizo essas duas ferramentas e vão ver mais à frente, porque em todos os slides, conforme foram sendo feitos, eu fui colocando com que ferramenta é que ele foi feito. Ok? Portanto, a inteligência artificial tem vários campos, não é isso que eu vou trazer cá hoje, ok? Portanto, eu não quero que seja um webinar a dizer-vos é assim que funciona, é assim que está vocacionado. Não, eu quero que vocês depois também aprendam por vocês a utilizar o ChatGPT ou a utilizar a inteligência artificial e, acima de tudo, como é que a coisa pode ser utilizada, a tecnologia, ok? Portanto, quais são as variáveis Quais são as variáveis, por momentos fiquei sem som, quais são as variáveis da inteligência artificial? Vamos começar aqui por clarificar uma ideia para todos. A inteligência artificial, imaginem que é uma biblioteca com todo o conhecimento que há. Okay? Neste caso, com todo o conhecimento que foi carregado para as bases de dados. Certo? Esta informação pode ter sido carregada pelos programadores ou pode ser carregada por vocês, como vamos ver mais à frente. Só que tem uma vantagem, é que tem lá alguém a quem vocês, um bibliotecário, por exemplo, a quem vocês perguntam e ele responde. E que está a servir-vos completamente, ok? Portanto, no fundo, a inteligência artificial é uma grande base de dados, com todos os dados, que vos permite, vocês fazem uma pergunta, ele analisa dados e dá-vos as respostas. Vocês não têm que andar a ler os livros todos para terem acesso à informação. Entretanto, há alguns mitos que também eu gostaria de esclarecer, ok? A inteligência artificial vai acabar com todos os empregos. Provavelmente vai acabar com muitos empregos, mas não vai substituir as pessoas, ok? E eu até costumo brincar e dizer um bocadinho que a inteligência artificial não vai roubar empregos a ninguém. Pessoas que saibam utilizar a inteligência artificial é que vão roubar empregos a pessoas que não sabem utilizar a inteligência artificial, ok? Portanto, aqui hoje o que eu quero que vocês compreendam é como é que podem utilizar a inteligência artificial a vosso favor e para vos ajudar, ok? Só muito rapidamente também para outro mito, a inteligência artificial é uma tecnologia perigosa que pode levar à destruição da humanidade. Tal e qual como todas as tecnologias, por exemplo, até mesmo com a dinamite, eu quando dei aulas e ensinava aos meus alunos a utilizar os computadores, eu dava muito o exemplo do Sr. Nobel, que inventou a dinamite e que depois, com o desgosto de ter sido utilizado na guerra, ter criado os prémios Nobel. A inteligência artificial é a mesma coisa. Portanto, nós é que temos que controlar, nós é que temos que saber como podemos utilizar a inteligência artificial e criar coisas positivas e não coisas negativas, ok? Portanto, é um dos mitos também que precisamos de desfazer um bocadinho. E a questão da inteligência artificial é uma tecnologia que está pronta a ser utilizada a larga escala. Não, longe disso. Ainda está a ser desenvolvida, inicialmente ainda se conseguia fazer muitas coisas e agora até já começa a haver algumas limitações. Por exemplo, o ChatGPT pode criar imagens, mas não pode criar imagens de pessoas reais, ok? Portanto, já começa a haver algum cuidado, alguma verificação
e algum controle quanto às coisas que se podem fazer, alguma restrição, ok? Mas afinal, como é que podemos utilizar a inteligência artificial? Eu, muito amigavelmente, intitulei esta apresentação como o meu amigo AI, porque normalmente, quando nós estamos em face de uma tecnologia nova, a primeira coisa que nós fazemos é brincar com ela. Seja com o que for, nós brincamos, ok? E, assim sendo, como um amigo, normalmente, quem nunca foi a um chat GPT e pediu para contar uma anedota? Quem nunca utilizou, por exemplo, o Google Home e pediu conta-me uma anedota, ok? Portanto, normalmente é esta a primeira postura, até porque está dentro de nós começarmos a brincar primeiro com as coisas e só depois é que começarmos a utilizar as coisas mais a sério. Portanto, eu considero o primeiro passo da utilização da inteligência artificial, neste caso o ChatGPT, que é o que eu tenho estado a utilizar mais, também foge-me um bocadinho por vezes para esse termo, mas a inteligência artificial, como o meu amigo. É o meu amigo, vou lá, peço-lhe uma anedota, vou lá, peço para me contar uma história, ok? De seguida, começamos a compreender que aquilo já é um bocadinho mais do que uma simples amizade e começamos a ter outra postura, que é, olha, eu preciso de mandar um e-mail, só que não queria ser muito duro ou não queria faltar ao respeito, corrige-me aí o e-mail. Ou então, preciso de marcar uns eventos, agenda-me aí uns eventos, ok? Pronto, e então começamos a tratar o ChatGPT ou a inteligência artificial um bocadinho como assistente, ok? Mas esse assistente ainda é um assistente muito fraco, isto é, não sabemos tirar todo o partido do assistente. Outro que também me passou logo quando comecei a perceber como é que se utilizava o ChatGPT foi o meu professor AI. Eu de formação e com o meu curso, que foi em 97, aprendi a programar em C++, aprendi a programar em Assembly, aprendi a programar em Pascal, em COBOL, em AS400, tudo tecnologias muito antigas. Depois evolui para PHP, para HTML, etc., mas também tudo tecnologias muito antigas. Eu nunca aprendi e nunca tive intenção de aprender, por exemplo, Python. No entanto, foi uma das primeiras coisas que eu fiz quando comecei a perceber como é que o chat GPT funcionava. Foi, ensina-me a programar em Python. Ok? Portanto, utilizei o chat para me começar a ensinar coisas novas. Outra coisa também que é importante, principalmente para quem passa muito tempo sentado. O meu treinador aí faz-me um plano, ajuda-me a manter a forma, marca-me na agenda situações de ginásio, etc. Portanto, é outra forma que podemos utilizar o ChatGPT ou a inteligência artificial. Neste caso, eu tenho mais exemplos no final, mas como também estamos um bocadinho com o tempo contado, eu deixo para vocês pensarem e para vocês ir para o limite da vossa própria imaginação mais situações de inteligência artificial. Okay? Professor, pode, se quiser interromper, eu acho que ali eu não lhe pediu a palavra, não sei se querem. Preferia o formato, é melhor continuar, porque o formato vai para a hora e meia e quando acabar perguntam, se não perguntarem, obviamente faço algumas questões, levanto algumas questões, mas eu já sabe que vou direcionado para a área do turismo. Sim, eu sei. É o mais cómodo para mim, portanto, é o mais fácil, portanto. Exatamente. Mas vamos esperar. Vá continuando, porque a palestra é sua. Está bem. E estamos com 52 pessoas presentes. É por isso. Ok. Portanto, então vamos agora à prática, ok? E na prática eu vou-vos dar 4 maneiras, e agora sim, para vocês praticarem e para vocês utilizarem, e vou tentar que, assim como me aconteceu a mim, também vocês compreendam e agora comecem a utilizar a sério o ChatGPT ou a inteligência artificial, dependendo da tecnologia que vocês quiserem, mas de uma forma útil e que realmente funcione, ok? Portanto, numa primeira fase, é preciso entender de como é que nós utilizamos as inteligências artificiais. Normalmente é através de uma plataforma, de um site, através de
de um front office, ok? Em que vocês introduzem comandos. E esses comandos chamam-se prompts, ok? Tem a ver que quando os primeiros computadores surgiram com MS-DOS, com Unix, etc., nós tínhamos que escrever comandos para que eles funcionassem, ok? E isso chamava-se prompt, ok? Portanto, o prompt é uma pergunta, é um comando, é uma instrução que nós damos à inteligência artificial. Mas assim como os comandos inicialmente, também nós tínhamos que dar vários parâmetros, um bom prompt para a inteligência artificial tem que respeitar também alguns parâmetros, ok? E agora este, sim, foi o que me fez cair a ficha. Porquê? Porque eu pegava no ChatGPT e dizia, quanto me mandota, corrige-me este texto, ok? Era simplesmente assim, ok? Mas o André ensinou-me a questão do Framework Project. E o Framework Project não é nada como um conjunto de situações, de definições, que vão ajudar a construir melhor um prompt. Isto é, vão ajudar a que a comunicação entre nós e a inteligência artificial seja vocacionada para aquilo que nós queremos. Só uma pequena parte. Eu, há uns tempos atrás, tive uma conversa com uma pessoa que percebe muito já de inteligência artificial, que me disse que de todas as perguntas que nós fazemos, são criadas pelo menos 20 respostas. E dessas 20 respostas, são todas classificadas com percentagens e são-nos dadas as respostas que tiverem mais percentagem, de acordo com o que a inteligência artificial acha, que nós vamos aceitar. Okay? Portanto, se nós fizermos uma pergunta muito abrangente, vamos ter muitas respostas num campo muito abrangente. Portanto, é preciso definirmos um bocadinho mais aquilo que nós fazemos. Okay? E vamos ver se compreendemos. Na minha atividade profissional, eu costumo mandar muitas circulares. E simplesmente chegava à inteligência artificial, ao ChatGPT, escrevia, faz-me uma circular a dizer isto. E ele punha-se numa posição completamente diferente daquela que eu queria, falava de coisas que não tinham a ver, acrescentava alguma informação interessante, como questões de segurança, etc., mas não era aquelas respostas que dava muito trabalho, que tinha que depois andar a corrigir muita coisa. Portanto, depois de assistir à apresentação do André, do Super-Humano, consegui perceber que temos que definir aqui alguns parâmetros. Personagem. Definirmos em que identidade ou persona queremos que o ChatGPT ou a inteligência artificial nos responda. Que requisitos específicos e especificações, critérios que nós queremos para a resposta. Okay? Que objetivos? Nós estamos a fazer aquilo para quê? Okay? Portanto, se nós dissermos para que é que estamos a fazer aquela pergunta, ele vai nos responder para esse objetivo. Justificações, o porquê de estarmos a fazer aquilo. Okay? Exemplos. Tipo de resposta. Este tipo de resposta, para mim, é dos mais importantes. Quero que seja informativo, quero que seja persuasivo, quero que seja narrativo, quero que inclua detalhes ou não inclua detalhes, ok? Quero que ele demonstre uma preocupação com a outra pessoa, não quero que ele demonstre preocupação, ok? Quero ser duro, quero ser amável, ok? Este do tipo foi o mais importante. E depois as opções, ok? Outras informações opcionais. Portanto, neste método em que nós vamos indicar, vai ser um prompt um bocadinho maior, vai ser um comando um bocadinho maior, porque nós vamos definir todos estes critérios logo na primeira mensagem para ele nos dar um resultado, a inteligência artificial nos dar um resultado naquilo que for pedido. O segundo método, que é o que eu tenho estado a utilizar mais recentemente, okay? Inicialmente comecei pelo método 1, quando comecei a utilizar a sério a inteligência artificial, agora estou mais vocacionado neste caso. Eu não sei se já ouviram falar daquele negócio de estampagem de t-shirts que começou com o ChatGPT a comandar o negócio, e eu acredito, não tenho a certeza, mas acredito que foi neste sentido, que ele começou a explicar coisas ao ChatGPT, a conversar com ele como se fosse um parceiro de negócio, e depois começou a fazer as perguntas, ok? E eu, neste momento, estou a utilizar muito isto. Por exemplo, na questão da minha empresa, eu comecei-lhe a dizer tudo o que se passou no ano de 2023 e comecei-lhe a dizer tudo o que tenho planeado para 2024
E agora estou-lhe a começar a dizer, olha, agora quero uma mensagem de publicidade para a dizer como é que fazer balanço de 2023 e a fazer os planos para 2024 para colocar nas redes sociais. E ele, como já tem essas duas informações que foi conversando comigo e foi-me dizendo também algumas das coisas que achava que devíamos fazer, e começa a ter esse tipo de situação. Portanto, o manter a conversa, vamos mantendo sempre o histórico, vamos conversando sempre, é bom também para brainstorming e coisas do género, e soluções de problemas complexos. E ao longo do tempo. Depois, uma coisa que eu não uso muito, porque não tenho muitas repetições, embora tenho o tal da circular já preparado só com os espaços para preencher, mas também é muito utilizado. O banco de prompts. Isto é já ter alguns comandos escritos, no Excel, no Word, onde seja, e que quando nós precisamos vamos lá buscar aquele, adaptamos o que queremos fazer e fazemos os tais pedidos à inteligência artificial. Também é útil, também funciona, principalmente em situações que se repitam ou tarefas similares. E por último, que este foi a gota d'água em eu perceber a complexidade da inteligência artificial, é utilizar a inteligência artificial para fazer prompts para outras inteligências artificiais, ok? Que eu uso muito, por exemplo, para criar imagens. O ChatGPT versão 3 não cria imagens, só o ChatGPT 4 com o DALL é que cria imagens, mas muitas vezes, por exemplo, temos o Leonardo, que é um site, é uma ferramenta de criação de imagens, e o que é que eu fazia? Ia ao ChatGPT, descrevia as imagens que queria que ele criasse, e ele fazia-me o prompt para eu colocar no Leonardo e fazer a imagem como eu queria. Okay? Portanto, utilizar inteligência artificial para fazer os prompts para utilizar noutras inteligências artificiais. Nós lá no grupo do Super-Humano tivemos um colega que criou uma música com o ChatGPT, foi uma ferramenta de música e pediu para criar uma música romântica, uma música de rock, uma música até de fado, que criou. Portanto, tudo com letras criadas no ChatGPT e músicas criadas por inteligência artificial. Portanto, a potencialidade das inteligências artificiais estão muito, muito, muito fortes. No entanto, e agora vamos à parte séria da questão, é importante verificarmos a informação e há um conceito que começa a surgir agora, que é as alucinações da inteligência artificial. Okay? O que é que são as alucinações da inteligência artificial? E agora, vocacionando um bocadinho para a parte académica, porque é muito importante esta questão, a alucinação em inteligência artificial é quando ele não tem bem a certeza da resposta que nós queremos e começa a inventar. Onde me aconteceu muito isso é, por exemplo, com citações. Nós, por vezes, temos ideia de uma citação, porque já lemos em algum lado, ou porque tivemos conhecimento de algum artigo que falava de qualquer coisa assim, vamos tentar saber de quem foi a fonte e ele inventa. Ok? A questão mesmo é essa, ele inventa. Eu, há uns tempos atrás, cheguei a ter uma discussão com a inteligência artificial, com o ChatGPT, porque estava a utilizar a versão 3. A versão 3 foi desconectada da internet em setembro de 2021, portanto a base de dados dele só tem informação até 2021, e eu estava a discutir com ele situações de seguros de imóveis em que a legislação mudou em 2022. Okay? E ele começou a inventar, e ele começou a dizer, não, é obrigatório seguro, porque está escrito no decreto-lei, artigo tal, e eu dizia, pronto, então mostra-me o decreto-lei. E ele imprimia-me o decreto-lei, mas é isso que diz aí, ó, tens razão, não é neste decreto-lei, é no outro, ok? E andamos ali a discutir, e ele, com toda a certeza, dizia, não, mas é nesse, então mostra-me. Afinal não é, ok? Portanto, isso são alucinações, portanto, a questão que eu quero alertar é terem o cuidado que a inteligência artificial ainda não está totalmente desenvolvida, portanto ainda tem muitas falhas dos algoritmos, ainda está a aprender, não aprende tão rápido como o ser humano, ok? Portanto aprende com aquilo que nós lhe introduzimos, ok? Nós, seres humanos. Portanto, se alguém introduzir alguma coisa de errado, ele vai nos dar a resposta errada, ok? Portanto, também temos que ter muito cuidado. Eu, quando ensinava o 9º ano e o 8º ano na escola pública, ensinei os meus alunos a utilizarem os motores de pesquisa.
Foi uma das matérias que eu ensinei, foi os motores de pesquisa. E eu dizia-lhes, atenção, que vocês não podem ficar só pelo primeiro resultado. Vocês têm que consultar páginas a seguir. Têm que ver páginas fidedignas. Não podem só ver as páginas que foram da Wikipédia. Porque a Wikipédia toda a gente escreve. Vocês têm que certificar a informação. E nós aqui, no ambiente académico, temos que ter esse cuidado também. Nós vamos ter que ir ler os autores, vamos ter que ir ver artigos académicos, porque as respostas que o ChatGPT nos dá, ou que a inteligência artificial nos dá, pode não ser totalmente fidedigna, ok? E eu, inclusive, procurei uma citação, fui verificar várias páginas e ele atribuiu-me aquela citação a uma pessoa, a um autor que não era esse autor, ok? Portanto, acabei por descobrir que não era desse autor. Portanto, é preciso termos alguma prudência nisso. Portanto, qual é o impacto destas alucinações? Pode haver erros de diagnóstico no caso de sendo médico, ou na análise de dados, ele pode também confundir e fazer maus cálculos em questões de análise de dados financeiros e afins, portanto temos sempre que verificar. E a questão da parte académica, com a citação, por exemplo, de autores. Isto é uma questão que nós temos mesmo que verificar e temos mesmo que acompanhar e temos que pensar, mesmo nós quando entramos no ChatGPT, ele faz a recomendação. Atenção que a informação que pode recolher aqui pode não estar correta. Okay? Portanto, nós temos que ter esse cuidado, temos que fazer essas verificações. Não podemos acreditar em tudo que temos em que lemos no ChatGPT, okay? Ou na inteligência artificial. Portanto, verificar sempre as fontes, verificar sempre tudo o que ele nos diz, e eu, inclusive, costumo dizer que nós temos que ser especialistas naquilo que estamos a utilizar a inteligência artificial. Portanto, a inteligência artificial é um mero assistente, a inteligência artificial é algo que nos vai apoiar. Portanto, nós nunca vamos perder o emprego por uma inteligência artificial, nós vamos perder o emprego para alguém que sabe utilizar melhor a inteligência artificial que nós. Okay? Portanto, nós temos que saber utilizar e temos que perceber aquilo que estamos a fazer. Portanto, basicamente é isto. Eu tenho aqui mais alguns exemplos. Afinal, preparei a apresentação para 30 minutos, não foi para 1h30. Portanto, temos aqui bastante tempo ainda para conversar um bocadinho. Eu tenho aqui mais alguns exemplos do ChatGPT, assim muito rapidamente. Portanto, o meu coaching empresarial, podemos fazer planos de negócios juntamente com a inteligência artificial. Consultor de saúde, embora quando começamos a fazer perguntas sobre saúde, ele diz logo, atenção, é melhor falar com um médico e ter a opinião clínica. Terapeuta, podemos utilizar o ChatGPT como terapeuta, descarregar frustrações, pedir para criar, ok? Porque, por exemplo, uma das minhas dificuldades como informático é criar conteúdos. Com o ChatGPT eu só digo o que é que quero e ele cria o conteúdo, ok? Depois só tenho que ler e ver se está tudo em ordem. Agente de viagens, planeamento, e agora esta é para si, professor Amaro. Planear viagens, fazer guias, fazer essas coisas todas, portanto, espetacular. Analista financeiro, analisar dados, ok? Também é muito interessante colocar lá os dados e pedir análises e ir discutindo as análises com ele. Também fiz isso com um prédio, avaliar um prédio, portanto foi muito interessante. Fazer desenhos, ok? Portanto, pedir coisas, mas aí já, para além do ChatGPT, já há muitas ferramentas também fazer desenhos. E para também perceberem um bocadinho das questões que estão a implementar nas inteligências artificiais, eu quando falei dos mitos, o Bard, para além de me dizer os mitos e de dar aquelas respostas, ainda me acrescentou mais informação. Okay? E, como eu estava-lhe a dizer que estava a fazer uma apresentação, ele fez sugestões sobre a apresentação. Okay? Portanto, a inteligência artificial está a desenvolver e ajuda e apoia muito no nosso trabalho.